Hoje a nossa aula vai ser sobre estruturas de personalidade. Vamos lá. Estruturas de personalidade. Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, e quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus, e arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então, ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus. Isso aqui é uma poesia de Jacó Levi Moreno, um autor da psicologia, que ele trabalha com a questão do psicodrama, né? E eu gosto muito dessa poesia porque ela fala de empatia, né? De nós aprendermos a olhar para o outro, né? Com outro olhar, né? Arrancar os nossos olhos e colocar no lugar dos olhos do outro, né? Então eu achei bem profundo, bem interessante. Só pra gente começar a nossa aula. Personalidade sobre 3 sistemas, segundo Freud. Freud, ele foi um médico, tá? E ele foi psiquiatra também. E ele criou essa abordagem que é a psicanálise, né? E aí a gente vai ver as estruturas de personalidade de acordo com ele, porque ele que iniciou os estudos, né, sobre a personalidade, trazendo esses 3 sistemas, tá? Que foram desenvolvidos a partir dele. Ele que iniciou essa pesquisa. O id, o ego e o superego. O id, ele é aquele que diz eu quero agora, como se fosse um lugarzinho no nosso cérebro que fica, né? Tô com fome, vou comer, né? Quero ir ao banheiro, preciso ir agora, minhas necessidades, vou agora, né? E aqui dentro do id está relacionado aos nossos instintos, tá, gente? O ego, ele já é aquele que pensa, né? Será que agora é uma boa hora? Eu devo fazer isso? Não devo? Né? E o superego é aquele que diz é melhor não. É aquele que dita não faça isso. É errado, não pode, né? Então esse aqui é só um exemplozinho para a gente começar a entender o que é o id, o ego e o superego. Segundo Freud, a personalidade é composta por 3 grandes sistemas: o id, o ego e o superego. O id, ele é de origem orgânica e hereditária. Ele apresenta a forma de instintos inconscientes que impulsionam o organismo. E há 2 formas de instintos: o da vida, né, tais como fome, sede, sexo e etc. E os instintos de morte, que representam a forma de agressão. O id, ele não tolera tensão e utiliza o prazer para descarregá-lo, né? Então o id é aquele que quer satisfazer o desejo dele agora, e tem que ser agora. Ele não pensa, ele quer, ele faz. O id é como se fosse isso, gente. Todo mundo tem essa instância dentro de si, né? Que são as nossas necessidades. O ego, ele opera pelo princípio da realidade, né? Então veja bem, o id, ele opera pelo princípio do prazer, e o ego, ele já opera pelo princípio da realidade. Isto é, pelo que a nossa realidade considera correta. Para satisfazer o id, o ego, ele pensa, percebe, planeja e decide. O superego, ele já é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidos pelos pais através de castigos e recompensas impostas à criança, né? Então, o superego é aquele que dita as leis, né, pra gente. Então, à medida que a gente é criança, né, os nossos pais vão nos ensinando, né, os princípios e os valores que eles acreditam e vão passando pra gente, né? A gente começa a uma determinada fase, por exemplo, no 10 anos em diante, né, quando vai começar ali a adolescência, onde você vai começar a tomar algumas decisões, né? E aí, o momento que você estiver longe dos seus pais, né, é aí que o superego vai agir. Como, né? Alguém te oferecer algo, sei lá, que pode julgar ser errado para os seus pais, né? Por exemplo, seus pais ensinaram que você não deve, né, usar droga, por exemplo, né? Só um exemplo, tá, gente? E aí seus pais não estão vendo você e você vai ficar pensando, eu
por exemplo, eu quero usar, mas os meus pais me disseram que não é bom, porque pode acontecer isso comigo, que é um vício e tal. E aí você toma a decisão de não usar. Né? Então é como se o seu superego aí entrasse em cena, né? Você já lembra automaticamente daquilo que seus pais ensinaram pra você, e aí você acaba decidindo por não fazer. Agora, se você fizer, você vai estar atuando pelo princípio do id, né? Do seu instinto, né? Eu quero, né? Eu quero usar e tal, né? Então aí já seria o id. Agora, quando você para pra pensar, é o ego que vai agir nessa hora. E quando você decide não fazer, né? Você vai agir pela lei que seus pais impuseram para você, você vai estar agindo pelo superego. Então, de uma forma aqui bem simplificada, é como se o id, ele fosse aquele diabinho, né? Quer, fica ali na sua mente, faz, sem se preocupar com nada, com as consequências, né? O ego já seria, por exemplo, o Freud, é o nosso ego, né? Aquilo que eu vou considerar, né? Será que isso vai ser bom e tal pra mim? E o superego é aquele que já vai dizer não faz, né? Como se fosse um anjinho, certinho, né? A divisão entre o normal e o patológico é tênue. Entretanto, a normalidade ela possui 3 características importantes: a flexibilidade, a alegria e a autoestima. Quando ele fala aqui, gente, essa diferença entre o normal e o patológico é tênue, o que isso quer dizer? Né? Que para me dizer se uma pessoa ela é normal ou não, né? Se uma pessoa está adoecida ou não, né? Há algumas características que através delas é possível a gente identificar, né? Quando a gente está no nosso normal e quando a gente está adoecendo, né? Então, geralmente as pessoas que têm transtorno, por que é considerado transtorno? É porque aqueles sintomas, ele está atuando de uma forma está tomando a vida de um ser humano, por exemplo, que ele já não consegue viver bem nas suas relações interpessoais, né? Social, não consegue ter um bom convívio social, atrapalha, vai ter um prejuízo no convívio social, vai ter um prejuízo na produtividade, nos estudos, no trabalho, né? Vai ter interferências também nos relacionamentos, né, com a família, né? Então, uma pessoa que está adoecida, gente, quando ela tem algum transtorno e ela fica adoecida, o sintoma ele vai ocupar durante um bom tempo, por exemplo, durante o mínimo, a maioria dos transtornos é um mínimo de 6 meses, tá? Ou 2 ou 3 meses, né, no caso da depressão, para que a gente perceba que aquela pessoa não está bem, que ela está com algum tipo de patologia, né, com algum tipo de transtorno. Então, a flexibilidade, a alegria e a autoestima são 3 características importantes da normalidade, né? Por quê? Porque quando eu tô bem, né, eu tenho uma flexibilidade, né? Eu tenho um equilíbrio, né? Mesmo que as coisas fujam do meu controle, eu não permito que aquela situação, né, venha me abater, né, venha tirar o meu equilíbrio, né? A alegria também, que é muito importante, e a autoestima, ou seja, você tá bem com você mesmo, né? Como as classificações dos transtornos mentais são complexas, salientaremos as 3 principais estruturas dentro da psicopatologia, que são a neurose, a psicose e a perversão. E aqui vocês vão ver ao decorrer dos próximos slides, né, que neurose, psicose e perversão às vezes não é aquilo que o senso comum diz pra gente, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa neurótica é uma pessoa que só grita, né? A gente acha que uma pessoa psicótica é uma pessoa que, sei lá, é só perturbada, que vê coisa, né? E no senso comum, uma perversão, a gente só pensa na questão sexual, né? E aqui a gente vai ver que é bem mais profundo, tá bom? Neurose. Na neurose, a função materna e paterna foram bem exercidas. A pessoa neurótica, ela reconhece que está doente, embora ela não possa associar os seus sintomas com um conflito emocional óbvio. Ela não gosta da realidade que vive, mas ela se adapta a ela da sua maneira. O neurótico, ele sofre de reminiscências, quer dizer, o que ele passou no passado, ele sofre no presente e atualiza no presente. E dentro da neurose, gente, a gente tem esses 3 tipos de neurose.
a neurose obsessiva compulsiva, a neurose histérica, a neurose fóbica, que é a síndrome do pânico, e a neurose hipocondríaca, né? Então veja bem, uma pessoa neurótica é uma pessoa que ela, quando ela tá doente, ela percebe, ela aceita, né? Só que ela não tem dificuldade, ela tem aquela dificuldade de entender, por exemplo, qual a causa daquele sintoma, né? Por que ela tá doente daquela forma, né? Veja bem, tem muitas doenças, gente, que elas têm uma causa emocional, né? Existem muitas doenças, inclusive psicossomáticas, né? Que às vezes a pessoa sente muitas dores, né? Vai ao médico, faz exames, não dá nada, né? Às vezes são, por exemplo, as doenças psicossomáticas, né? Como fibromialgia, por exemplo, né? Então, uma pessoa neurótica é uma pessoa como se fosse uma pessoa um pouco insatisfeita, né? Ela não gosta da realidade dela, mas ela tenta se adaptar do jeito que dá, né? Da maneira como ela pode. E é uma pessoa que está constantemente vivendo em função do passado, em função dos traumas, do que fizeram com ela, né? E aí, às vezes, por ela não elaborar esses traumas do passado, ela fica vivendo isso no presente dela todo o tempo, né? Por exemplo, um caso de uma pessoa neurótica, por exemplo, que sofreu um abuso na infância, por uma figura masculina, por exemplo, ela vai, por exemplo, ter na mente dela que toda figura masculina é ruim, é mal. E por ela não superar, por exemplo, um abuso, ela vai viver isso todo tempo, vai viver achando, né, projetando nos homens aquela figura, né, masculina que abusou dela, por exemplo, tá? E aqui a gente vai ver cada uma delas. Neurose fóbica. O sujeito exterioriza sua angústia através das fobias, que é resultante da fixação da angústia sobre situação ou objeto. O neurótico fóbico aproxima-se do sujeito angustiado, porém mantém um comportamento de evitação do objeto que teme, como meio para escapar da sua angústia, né? É como se o medo, a angústia que a pessoa tem, né, é como se ele fosse uma válvula de escape para a pessoa não entrar em contato com a realidade dela, né? Então, na neurose fóbica, ele vai exteriorizar isso, né? Ele vai tentar evitar, né, um objeto, né, que a pessoa tem medo, ou um inseto, né, não sei, ou medo de altura, ou medo de subir escada, de descer escada, né? Então é uma forma que ele exterioriza a angústia, né? Evitando objetos que trazem uma espécie de medo, né, para a pessoa. Então a neurose fóbica vai ser dessa forma. É tipo uma válvula de escape, como eu falei para vocês, né? Neurose obsessiva. Na neurose obsessiva há também voltas e voltas ao redor do problema. Mas na neurose obsessiva, o que notamos mais frequentemente é a tentativa de organização, de organizar as coisas ao redor para tentar não pensar no que é realmente o problema principal. Então, nessa neurose obsessiva, né, é uma pessoa que ela, tenta evitar soluções. Ou ela não consegue pensar porque ela fica todo tempo só pensando no problema e não consegue resolver. E a pessoa às vezes tenta ficar organizando demais as coisas, né? Pra ela evitar pensar no que realmente é o problema dela. Ela tem uma certa dificuldade de encarar a realidade também. E geralmente, gente, pessoas obsessivas, elas são pessoas muito rígidas, consigo mesmas e com as pessoas. Neurose histérica. Na histeria, a reclamação dá voltas e voltas sobre o problema. É como se a pessoa nunca conseguisse chegar ao ponto sobre o qual ela quer falar mesmo. O seu desejo é sempre insatisfeito, como se a pessoa procurasse alguma coisa, seja um objeto, seja uma relação amorosa, para satisfazer. Mas nunca a satisfação aparece. A reclamação é sem fim. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês.
eu vou, eu já atendi uma paciente que eu não vou falar o nome, claro, porque eu não posso, tá, gente? Falta de ética. E essa paciente, ela tava noiva já de um rapaz, eles já iam casar, né? E ela chegou na sessão com queixas, né, com relação a isso, né, do passado dela, né, e sempre trazendo é como se ela vivesse isso com o noivo dela, né, ela dizia que ele era tudo que ela queria, sabe, ele era bonito, tinha um bom emprego, tratava ela bem, só que ela falou que durante as relações sexuais ela disse que não conseguia sentir prazer. E ao decorrer da história dela, né, investigando a história dela do passado, ela foi abandonada, né, foi criada pela avó, né, a mãe não queria saber dela e tinha diversas situações do passado dela, até de um esposo da avó que chegou a querer abusar dela, né, e ela ficou muito travada nisso, né, e ela tinha essa personalidade, né, neurose histérica. Ela tinha uma vida boa, ela tinha tudo que ela queria, mas ela estava tentando, na verdade nas sessões eu estava tentando entender o que ela queria, né, ali na terapia, né, o que ela queria exatamente, ela queria se entender, e aí em uma das sessões eu falei isso pra ela, né, tive que, como se fala, falar a verdade pra ela, né, falar que ela era uma pessoa insatisfeita, né, eu dizia, fulana, você para pra pensar que você é muito insatisfeita, nada satisfaz você, né? E aí, depois disso, ela não foi mais para as sessões, né? Porque ela entendeu, ela teve um insight. Douglas colocou, ela buscava algo perfeito. Deixa eu ver aqui. Ela buscava algo perfeito para fazer as outras coisas perfeitas também. Isso também, Douglas, né? E vamos continuar aqui. Enfim, gente, a neurose histérica é uma pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom pra ela fala, dá volta, não resolve o problema e vive nesse ciclo vicioso de insatisfação, né? Procurando alguma coisa, um objeto, uma pessoa pra tentar satisfazer ela, mas essa satisfação ela nunca tem. Por exemplo, eu coloquei aqui nessa imagem pra vocês um exemplo. Nesse primeiro quadrinho, o rapaz fala assim pra moça, né? Por favor, me fala o que foi dessa vez. E ela tá chorando, né? Chorando. E aí lá embaixo ela fala assim, né? Você me salvou nos contatos do seu celular com meu nome. E ele pega e coloca a mão na cara, né? Porque ele achava que era uma coisa grave, né? Que ela tava chorando. E na verdade foi uma espécie de drama dela aqui, né? Ela só falou que ele salvou ela com o nome, né? E de fato era pra salvar como, né? Acho que ela queria que salvasse de amorzinho, de minha gata, sei lá, alguma coisa assim, né? Então a gente vê que é uma pessoa dramática, né? Uma pessoa que ela é neurótica. Vamos lá. Obsessiva compulsiva. A pessoa com personalidade obsessiva é excessivamente aciada, pontual e de confiança. Ela costuma conferir tudo o que faz muitas vezes, ela tem rituais. Ela não gosta de mudança e fica contrariada com qualquer alteração em sua rotina. Possui a moral muito rígida, principalmente com relação a regras e horários. Tem atividades compulsivas, como por exemplo, gastar dinheiro demais ou ser muito avarento, comer demais e ser obeso, ser muito organizado no sentido de ser perfeccionista, gosta de sentir que tem um completo controle de si mesmo e de seu mundo, mantém suas emoções sob controle e raramente perde a calma. Seu senso de humor é limitado, parece que precisa controlar completamente o seu meio ambiente, né, gente? Então, essa pessoa aqui que tem essa personalidade, né, é uma pessoa que tá sempre bem vestida, sempre cheirosa, né, sempre chega no horário, a pessoa que transmite confiança, né, ela, nessa questão aqui de rituais,
né? Às vezes a pessoa, por exemplo, vai dormir e fica todo o tempo checando, ela já fechou a casa todinha. Aí ela deita e fica pensando, será que eu fechei mesmo tudo? Eu posso ter esquecido alguma coisa. Ela vai lá e volta pra ver se fechou a casa de novo, fica nesse ritual, né? E é uma pessoa muito rígida, muito rígida mesmo, né? Não gosta que nada saia do controle dela. Tipo, ela planejou o dia dela, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Vou pro trabalho, vou pro curso, volto, vou pra academia, vou não sei pra onde. Se qualquer dessas coisas, se ela perder um ônibus, se o Uber não chegar na hora que é pra chegar, se ela se atrasar, essa pessoa já fica extremamente irritada, ela não gosta, ela muda na hora, né? Deixa eu ver o que é mais. Enfim, né? É uma pessoa perfeccionista, né, gente? Pessoa que quer fazer tudo certinho, que não quer fazer de qualquer jeito, né? Ela gosta de estar no controle de tudo. Eu tive uma paciente também que tinha esse traço aqui de personalidade, né? Na primeira sessão, essa paciente, ela chegou com a queixa com relação acho que era ao relacionamento dela, que ela tava, acho que era namorando e não tava gostando, não sei o quê. E ela tinha alguns traços de histeria, né? E também, mas ela o que mais prevalecia era a obsessiva compulsiva, né? E aí ela falava que ela fazia direito na UFAC e fazia direito em uma faculdade particular, que eu não vou dizer o nome, e fazia letras, que vocês sabem que onde tem letras aqui é na UFAC, né? E aí a vida dela era bem corrida, ela era muito estudiosa e tal. E ela morava com os pais, ela tinha um bom relacionamento, segundo ela tinha um bom relacionamento com os pais, né? E os pais ajudavam ela, né, financeiramente. E o namorado dela era o que ela queria. E eu fiquei demorando pra entender o que ela tava querendo exatamente na sessão. Porque ela disse que andava muito estressada e que, tipo assim, ela reclamava do relacionamento dela, né? Eu perguntei por várias vezes, ela disse que gostava dele, que ele era legal com ela, e eu fiquei tentando entender o porquê que ela tava na terapia, né? E ela chegou um dia lá irritada, estressada por um problema que ela teve com os pais dela, com o namorado dela. E aí, em uma sessão, eu dei um feedback pra ela, né? Foi uma espécie de devolutiva, né? Eu falei pra ela, olha, você já parou pra pensar que o problema não são as pessoas? Não é seu pai, não é o seu namorado. O problema não são as pessoas, o problema é você, né? Então ela era uma pessoa excessivamente rígida com ela e com as pessoas, né? E quando as pessoas não gostavam da rigidez dela, né? Dessa questão de ter o controle sobre as coisas, e quando as pessoas iam reivindicar isso, ela não gostava e ficava estressada, né? E depois ela parou pra pensar, ela ficou assim calada na sessão e nunca mais voltou, né? Então eu entendi que ela teve um insight, né? Ela entendeu que o problema era ela e não as pessoas. Eu acho que hoje em dia esse é o mal da nossa sociedade, né? A gente acha que o problema sempre é o outro. A gente nunca não tem culpa de nada, né? Mas vamos seguir. Neurose histérica. Ela precisa sentir que é o centro das atenções. Um pequeno desprezo será encarado como um insulto mortal. Uma palavra impensada torna-se uma declaração de amor ou prova de que não é mais amada. É perfeccionista no sentido estético, pois gosta de se sentir bonito para seduzir as pessoas. É um bom ator, faz teatro em várias situações para dar a visão de que está tudo bem. É muito bom consigo mesmo, pensando mais em si do que nos outros. Não se sacrifica pelos outros, por isso se permite viver mais. É decidido e seguro de si. Né? Então, nesse caso aqui, né, gente, uma pessoa histérica é uma pessoa que ela é bem envolvente, digamos assim. Ela quer ser o centro das atenções. Se ela não for o centro das atenções na sala, se ela não for a mais falada da sala, se ela não for a mais bonita da sala, né, pra ela não presta, não dá certo.
porque ela tem que ser o centro de tudo, né? Ela é o centro da própria vida dela e quer ser o centro da vida de todo mundo, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que falamos para uma pessoa. Se você conhece uma pessoa que tem essa estrutura de personalidade, gente, tem que ter muito cuidado com o que fala para essa pessoa, né? Porque ela pode achar que você tá ou se declarando para ela, né? Ou dizendo que você detesta ela, que você odeia ela, né? Uma pessoa que tá sempre bem vestida, né? Gosta de se sentir bem, bonito, pra seduzir as pessoas, né? Uma pessoa que quando vai falar, ela faz todo um teatro, né? É uma pessoa tipo sedutora mesmo, tá? A sedução não é só no sentido de... não vai só da roupa, vai da forma como você fala, da forma como você anda, como você se comporta, né? Neurose fóbica. Uma das principais angústias do homem é o medo de ficar só, o medo da solidão. O que significa estar só? Para ser só, a pessoa tem que entrar em contato consigo mesma, ser independente. Para isso, ela deve ter uma boa autoestima e saber lidar com os próprios sentimentos. A neurose fóbica se caracteriza pelo medo excessivo e evitação de algum objeto normalmente inofensivo, né? E aqui também tem sintomas físicos, né? Como por exemplo, palpitações, taquicardia, falta de ar, né? E os sintomas psicológicos da neurose fóbica são sensação de vazio, sensação de desamparo, medo de ficar sozinho, culpa pelo fracasso, fragilidade, né? Então, a pessoa que tem a neurose fóbica é uma pessoa bem frágil, né? Que ela tem essa dificuldade de lidar com ela mesma, de estar com ela sozinha, né? E tem esse medo excessivo, né? Fica evitando algum objeto, né? Ou pessoa. Neurose hipocondríaca. Caracteriza-se pela preocupação com doenças imaginárias e outros sintomas corporais. Por exemplo, na faculdade eu tinha uma amiga que ela falava que ela tinha um amigo, que eu achei bem interessante e que cabe aqui como exemplo, né, nessa neurose hipocondríaca. Que esse amigo dela, pra onde ele ia, gente, seja pra balada, ele ia pra balada, ele levava um kit de primeiros socorros, né, mais todos os remédios que ele toma. Se ele precisasse de remédio pra dor de cabeça, ou pra pressão alta, né, ou pra qualquer coisa, ele ia pra balada, né, com aquela bolsa, com aquele monte de coisa, com medo de que algo fosse acontecer com ele, né. Então, pessoas hipocondríacas, elas têm uma preocupação excessiva, né, com medo de contrair alguma doença, ou com medo de passar mal, né. E é nesse sentido. Psicose. O psicótico tem maior comprometimento psíquico, ele aceita os seus sintomas como reais e a partir deles passa a reconstruir o seu ambiente, recriando um mundo que somente ele pode reconhecer. Tem delírios e alucinações diversas, distúrbios de percepção. Possui dificuldades afetivas, sexuais e nos seus relacionamentos. Acha que não precisa das outras pessoas porque ele delira e cria uma pessoa que seja ideal para ele, né, gente? Então, esse caso aqui, né, da psicose, já é um caso mais grave, tá? Por quê? Porque tem um comprometimento, né, psíquico da pessoa, né? Ela é uma pessoa que cinde com a realidade, ou seja, que ela não consegue ter contato com a realidade dela, né? Ela acha que tem alguma coisa perto dela, ou começa a criar um mundo que é só dela, uma pessoa que vive no mundo dela. Uma pessoa às vezes que é calada, que não fala muito com ninguém, que não se relaciona com outras pessoas, tanto questão de amizade quanto, né, questão sexual também, né? E ela acha que não precisa das pessoas, né? E aí ela cria na mente dela pessoas que sejam ideais. Né? Por exemplo, eu atendi um caso de um paciente que ele era psicótico, né? E foi assim, bem difícil pra mim, porque até então eu nunca tinha atendido, né? E esse paciente, a mãe dele que entrou em contato comigo, esse paciente já tinha 31 anos, e ela entrou em contato urgente, que ia fazer terapia porque ele tava querendo se suicidar, né? Tava com ideação suicida. E aí eu atendi imediatamente. E a primeira sessão eu já fiquei assim,
foi bem desafiante, né? Porque o paciente tinha 31 anos, era muito inteligente, eu tinha feito faculdade, né? Tava no trabalho, mas não estava conseguindo se desenvolver. Era uma pessoa muito inteligente, né? E ele não tinha filhos, não era casado. E eu não consegui concluir a anamnese dele em 2 sessões. O correto é até 2 sessões, você conseguir concluir a anamnese, né? E eu não consegui concluir a dele, porque eu não conseguia organizar tudo que ele me falava. Ele falou muitas coisas bem pesadas que mexeu muito comigo, porque eu comecei a ficar preocupada, achar que eu estava sendo perseguida pelo paciente, né? E ele falou que foi estuprada pela própria irmã, e essa irmã era loura, e na época que eu atendi ele eu tava loura também. E aí eu já comecei a pensar, eu digo, nossa, ele vai transferir essa irmã que estuprou ele vai transferir isso pra mim, psicologicamente, né? E teve uma sessão que eu fiquei assim bem preocupada, porque ele começou a se mexer assim, né, na cadeira, ficar se balançando, e revirava os olhos, e aí eu fiquei, eu vou já me preparar, porque se ele surtar aqui eu vou ter que sair correndo, né? Não vou machucar ele, mas eu preciso me defender e me proteger de alguma forma, né, gente? Então eu não conseguia. Ele falava umas coisas assim sobre Deus, sobre o diabo, sobre ele querer salvar as prostitutas, sobre ele ter uma pessoa que ele era apaixonado que era prostituta, que queria salvar todas as prostitutas, né? E ele falava umas coisas assim sem nexo, né? Então a pessoa psicótica, ela tem isso, ela tem esses delírios, né? E ele dizia que ia matar o pai dele. E, nossa, foi sessões assim, e aí eu não dei continuidade, né, porque ele não quis fazer, ele queria ficar fazendo pelo WhatsApp, conversando comigo como se eu fosse uma amiga dele, né, e aí eu falei que eu não ia fazer isso, que se ele quisesse, né, o atendimento teria que ser no consultório. E aí depois disso ele não procurou mais, e eu também não queria atender porque eu fiquei muito preocupada, eu fiquei umas 2 semanas sem dormir, né, porque ele falava coisas da internet, se eu não me engano o site era Deep Web, né, que fala, se não me engano, que a pessoa tem acesso a coisas assim, né, que eu não vou nem falar aqui pra vocês, mas fiquei preocupada, né, dele hackear algum e-mail meu, né, de me perseguir, e, enfim, né, eu sei que eu não, espero que esse paciente esteja bem. Esquizofrenia é a dupla personalidade ou personalidade múltipla. A pessoa com personalidade esquizoide é tímida, acanhada e fechada. É emocionalmente fria, incapaz de se relacionar e formar amizades profundas. Faz muitas generalizações, como por exemplo, todos os homens não prestam, todas as mulheres traem. É irônico, debochado, busca um ponto fraco da pessoa para atacar. É rígido, de pouca brincadeira, e quando brinca é através de ironia, né? Então é como se fosse uma pessoa que tu não consegue identificar a personalidade dela, porque é uma pessoa dupla, tripla, age de diversas formas, né? Uma pessoa fria, que não se compadece, tem dificuldade às vezes, né, de se colocar no lugar da pessoa. É uma pessoa que cria tipo um mundo pra ela também. Paranoide. A pessoa com personalidade paranoide, ela é desconfiada de todos, e o delírio mais constante é o delírio de perseguição. Ela é sensível e também lhe falta senso de humor. Tem uma ideia superior de suas próprias habilidades, sendo difícil trabalhar com ela, pois é rígida e inadaptável. Tem poucos amigos. Eu conheço uma pessoa que ela tem esse traço aqui de personalidade, né? Ela inclusive tem depressão e toma umas medicações bem fortes há anos, né? E ela sempre tem essa tendência de achar que tem alguém perseguindo ela. Ela chegava pra mim e dizia: Priscila, fulano ali, eu acabei de vir aqui, ela conta todos os detalhes. Tinha 2 homens assim, 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 eles estavam me seguindo e tal, e toda vez é essa mesma história, né? E a gente fica pensando, né? Será que isso realmente acontece, né? Ou isso é só na cabeça dela, né? Então eu chegava a imaginar que era só na cabeça dela que isso acontecia, né? O Douglas falou aqui: antes, quando leigo, eu via a esquizofrenia como uma pessoa triste ou algo do tipo. Eu também achava isso, Douglas, antes de estudar, né, sobre isso.
Então, esquizofrênico, eu imaginava que é aquela pessoa que era calada e que via um monte de coisa, ouvia vozes, ouvia isso, aquilo, e às vezes não é só isso. Às vezes pode acontecer casos de ter sim, né? De ver coisas, aí só que aí já é um caso mais grave da esquizofrenia, tá, gente? Perversão ou psicopatia. Vamos lá, gente, vou correr aqui. Ainda é chamada de parafilias sexuais. O perverso, ele tem o objetivo de manipular o outro. Ele vive transgredindo normas e valores, como por exemplo a corrupção. Gente, no meio da política tem muita gente com a personalidade perversa, né? O que no caso tem esse traço também de psicopatia. Perversão e psicopatia é praticamente a mesma coisa, tá? Acha que ele é o melhor, que no mundo só há idiotas e por isso ele nunca vai ser pego nas suas transgressões. Ele acha que ninguém nunca vai achar as coisas de errado que ele fez. Geralmente o prazer dele está não só no ato errado em si, mas fazendo o errado, ou seja, transgredir, já lhe causa prazer. Então, a pessoa que tem essa personalidade de perversão, o prazer dela está em fazer alguma coisa que é errado, né? E aí quando ela faz o errado, quando ela transgride, aquilo traz prazer para ela, né? E aí dentro deles a gente tem aqui, ó, o sadomasoquismo. É uma pessoa que sente prazer pela violência sexual. Tem o exibicionismo. Os exibicionistas são capazes de ereção e orgasmo quando se expõem a uma mulher desconhecida e amedrontada. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela gosta de se expor a uma pessoa desconhecida, né? O voyeurismo. Os espreitadores ou voyeurs masturbam-se até o orgasmo enquanto observam uma mulher ou um homem desconhecido se despir. O indivíduo pode também fazer um telefone obsceno e atingir o orgasmo enquanto fala com uma mulher desconhecida. Deixa eu só ver aqui o negócio rapidinho, gente. Tá. O fetichismo. Algumas pessoas são atraídas por objetos e não por seres humanos. São os fetichistas e o objeto do seu desejo sexual chama-se fetiche. Os fetiches são mais comuns. Os mais comuns são roupas femininas, especialmente roupa íntima, sapatos, cabelos, seda, etc. Um fetichista pode ser capaz de ter relação sexual e atingir o clímax desde que possa fantasiar o seu fetiche. No exibicionismo aqui, gente, eu lembrei agora de um exemplo, tá? Eu participei de um mini curso, né, de psicoterapia sexual e nesse curso tinha um psicólogo, né, que era sexologista e ele atendia casos de pessoas que sofriam, né, com esses transtornos aqui, né, pessoas que têm esse traço, né, de perversão. E ele citou um exemplo de um paciente que ele atendeu que durante a sessão terapêutica, né, esse paciente ele tirou a calça dele, era um homem, né, e mostrou o órgão dele sexual pro psicólogo, né. E aí o psicólogo fala, né, gente, o que vocês acham que eu fiz quando eu vi isso, né? E aí ele falou que quando esse paciente fez isso, né, quando ele abaixou a calça e mostrou o órgão dele sexual, o psicólogo só olhou para ele e falou assim, é só isso que você tem para me mostrar? Né? Então, na mesma hora, ele colocou a calça dele de volta e voltou a si, né? Então, nesse caso, ele precisou desse confronto, né? Porque ele era uma pessoa exibicionista. Então, gente, sobre as estruturas de personalidades é isso. E eu vou passar aqui um vídeo pra vocês pra gente concluir, tá bom? No vídeo anterior, conhecemos a teoria topográfica de Freud, que divide a consciência em 3 sistemas: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Vimos também o que são pulsões e como elas atuam. Nesse vídeo, vamos avançar um pouco mais e conhecer a teoria estrutural de Freud, ou seja,
Como Freud entende a estrutura da personalidade. Freud percebeu que seus pacientes apresentavam inúmeros conflitos internos e muitas vezes lidavam com tais conflitos realizando certos acordos psíquicos para tentar aliviar a ansiedade gerada pelos conflitos e manter algum nível de conforto mental. De acordo com Freud, a nossa psique ou nossa mente tem como principal meta preservar ou recuperar um certo nível de equilíbrio interno que lhe permita minimizar o desprazer e maximizar o prazer. Essa tarefa é levada a cabo pelo relacionamento dinâmico entre os três componentes básicos da psique, o id, o ego e o superego. Vamos conhecê-los melhor. O id é a estrutura original da personalidade, por isso é caótico, desorganizado e sem forma. Todo o conteúdo do id é inconsciente. Lembra da parte mais profunda do iceberg que estudamos no vídeo anterior? Pois é, todos aqueles processos e elementos que jamais foram conscientes formam o id, essa dimensão caótica da personalidade. Dê uma olhada. Freud's notion of the unconscious is a very uniquely Freudian one. It supposes that there's actually a sort of an area of the mind that gets sealed off in the course of human development, within which tempestuous instincts are struggling for release but can't find proper release owing to this phenomenon having been sealed off. And that's the unconscious mind. It's a very animal-like unconscious. It has all of these wild and tempestuous instincts inside of it. And when we speak of an unconscious behavior, that's a different sense of the word than Freud thought. Freud's was a very dynamic unconscious, and it's one that is much more plausible in the context of biological notions of his day. That unconscious was our animal evolutionary past for Freud. And in that animal evolutionary past are things that are incompatible with modern civilization. But there's no way to escape it, because we are forced to inherit all of these things from the past and to repeat them. So Freud's unconscious is alive, powerful, sealed off, and dangerous. And it's part of a 19th century thinking about the organism and evolution. Devido a essa natureza caótica, no id convivem, por exemplo, desejos contraditórios lado a lado, sem que um anule o outro, pois a lógica não se aplica ao id. Mas o id também é a fonte de toda a energia das pulsões. As pulsões de vida e de morte, que estudamos no vídeo anterior, alimentam-se da energia gerada pelo id. Em verdade, tanto as energias quanto as próprias pulsões fazem parte do id. Ele busca a liberação constante de toda a energia, toda a atenção e toda a excitação. Pode-se dizer que o id é como uma criança mimada que desconsidera os limites da realidade, procurando a autossatisfação de forma irracional e egoísta a todo momento, sem inibições e não tolerando frustrações. Lógica, valores ou ética não significam nada para o id. O ego é uma estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do id, na medida em que o bebê vai tomando consciência de sua própria identidade. A função do ego é a de procurar atender e ao mesmo tempo aplacar as exigências constantes do id, preservando a saúde, a segurança e a sanidade da psique. Como o id é incapaz de lidar com a realidade externa, o ego, que é lógico e racional, cumpre essa função, fazendo o meio de campo entre o mundo interno e o mundo externo. A energia utilizada pelo ego é extraída do id. O ego, segundo Freud, se esforça pelo prazer e tenta evitar o desprazer, mas ele faz isso considerando as limitações e as oportunidades que são postos pela realidade externa, controlando as exigências do id e avaliando como, quando e se elas devem ser satisfeitas. Em poucas palavras, o id funciona segundo o princípio do prazer. O ego funciona segundo o princípio da realidade, separando o desejo da fantasia. O superego é uma estrutura que surge a partir do ego e tem a função de atuar como um juiz das ações e pensamentos do ego.
É no superego que residem os códigos de conduta aprendidos no convívio social, as inibições e os ideais. O superego age no sentido de proibir ou limitar certos pensamentos e atitudes. A capacidade de autoobservação é uma característica do superego, uma vez que ele age independente das pressões do id por satisfação e das pressões do ego, que, a seu modo, também está envolvido na busca pelo prazer. O superego de uma criança, segundo Freud, se desenvolve de acordo com o modelo do superego de seus pais ou das pessoas que a criaram, ou seja, todo o conteúdo que ele abriga é derivado dos julgamentos, valores e tradições defendidos durante a criação, e que dessa forma são passados de geração a geração. O superego contém os ideais nobres pelos quais lutamos. Ele gera sentimentos de orgulho, de amor próprio por conta de nossos bons comportamentos, mas também gera sentimentos de culpa e inferioridade pelo comportamento desaprovado. Às vezes, o superego pode atuar de maneira bem primitiva, severa e inflexível, com base em julgamentos preto no branco ou tudo ou nada, em busca da perfeição. E a pessoa pode se sentir culpada até mesmo por certos pensamentos, mesmo que eles não tenham provocado nenhuma ação. Mas o superego também pode se desenvolver no sentido da compreensão e da flexibilidade, aprendendo a perdoar a si mesmo ou aos outros quando percebe que uma agressão foi fruto de um mal-entendido ou de uma situação de extrema tensão. Resumindo, podemos comparar os três componentes básicos da psique à figura de um homem montando sobre um cavalo. O cavalo seria o id, impulsivo e cheio de energia. O cavaleiro seria o ego, cujo papel é o de proteger o id e de intermediar a relação entre os seus desejos e a realidade externa. Os superegos são as rédeas, que freiam, limitam ou redirecionam todo o sistema. Apesar dessa comparação, Freud considera que, muitas vezes, o id consegue sobrepujar o ego e levá-lo aonde bem quer. De fato, Freud percebe o ego como uma estrutura fraca, um joguete nas mãos do id, da realidade e do superego. Como vimos, do id surge o ego para lidar de forma realista com as exigências do id, considerando a realidade externa. O superego, por sua vez, emerge do ego como um freio moral, um juiz que controla a flexibilidade do ego. E como isso se relaciona com aquele iceberg do vídeo anterior que representa sua consciência e é dividido em três partes: consciente, pré-consciente e inconsciente? Bom, aquela parte mais submersa, o inconsciente, abriga os elementos que constituem o id, ou seja, o id é totalmente inconsciente. Já o ego e o superego são formados por processos e elementos que habitam o consciente, o pré-consciente, mas também o inconsciente. Logo, eles são parcialmente inconscientes. Dê uma olhada. O que o Freud percebeu e formulou é de que o homem era movido por várias forças instintivas, pulsionais, o que ele chamou de id, que seria algo da ordem da natureza. O superego, ou supereu, é a consciência moral, é aquela vozinha que nos diz como a gente tem que ser, ou não pode ser. E o ego, ou eu, é o produto final disso tudo, é a instância que fica tentando dar conta das pressões do id, das ordens do superego e das exigências da realidade externa. Como é que isso é formado? O bebê é id puro, natureza, em contato com o mundo, ele vai aprendendo por identificações, como um espelho, que vai o mundo dizendo para ele como ele é. É a formação do eu. Não é? Também ele vai aprendendo como ele deve ser, através da educação. E como é que ele aceita aquilo? Porque ele precisa da mãe e do pai, ele quer o amor da mãe e do pai. Em um momento seguinte, isso é introjetado, é internalizado. Nesse momento, a criança e depois o adulto não pensa mais, eu preciso fazer isso pela mamãe. Ele pensa, eu para me amar preciso fazer isso. O supereu tem um lado ideal, o Freud chama de ideal do eu, que são as nossas expectativas de performance. Eu vou ser uma grande pianista, em geral a partir do que os pais queriam, né? E as ordens morais, o superego propriamente dito.
Vocês imaginem pessoas com exigências muito severas, com um superego muito tirânico, que conflito, que exaustão, tanto do ponto de vista dos ideais, tenho que ser a melhor aluna, tanto do ponto de vista das repressões sociais. Por isso, o propósito da psicanálise, segundo Freud, é justamente o de fortalecer o ego, para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego, se torne mais senhor de si, com uma capacidade de percepção mais apurada e ampliada, lidando melhor com as exigências que recaem sobre ele. No próximo episódio, vamos conhecer como o relacionamento entre o id, o ego e o superego podem gerar ansiedade e os mecanismos de defesa. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já vai encerrar a aula. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar a aula de hoje, tá bom?